Vamos lá, pessoal, esse é um review do Jeep Renegade na versão Longitude, tá? 2025. Esse não é um review de lojista, tá? Eu tô querendo basicamente compartilhar com vocês a minha experiência com esse carro, passando as minhas impressões, aquilo que eu consegui ver e sentir nesse carro, né? Na verdade, um relato de experiência de usuário mesmo, tá? Eu vou começar aqui mostrando esse veículo, tá? Essa é a parte dianteira dele, tá? Ele tem um conjunto óptico característico aqui, todo em LED, né? A iluminação dele é toda em LED. Na frente a gente tem aí os 7 símbolos, né? Os 7 losangos aí da Jeep, né? Como eu falei, um conjunto óptico todo em LED, né? Nessa versão, como item de série, a gente não tem os faróis de milha, né? Os pneus aqui a gente já começa de série com pneus aro 18, tá? No meu caso, eu pedi na concessionária os frisos, né? Na cor preta, e os estribos no carro. Adicionei também o reboque atrás, né? Então, voltando à dianteira, essa é a dianteira do carro, tá? Essa é a dianteira do Jeep Renegade. Aqui na lateral a gente tem alguns detalhes, né? Como eu tinha mencionado, que foram pedidos na concessionária por mim: o estribo, o friso, né? Essa é a lateral do carro, né? Aqui atrás, rodas em aro 18, como eu falei, de série na versão Longitude, tá? Aqui no fundo a gente tem a tampa da mala, né? O logo do T270, que é o motor dessa nova versão. Aqui, como eu mencionei, eu pedi para adicionar, né, o engate, né, já com a parte elétrica, o símbolo da versão Longitude, né, e os faróis com aquele desenho que remetem, né, ao tanquezinho da Segunda Guerra, né? Abertura do tanque de 56 litros, 55 litros, não me lembro exatamente agora. A gente tem aqui repetidor de seta, né? Nos retrovisores. Ele não tem rebatimento automático dos retrovisores, tá? Falando um pouco aqui da chave, né? Na versão Longitude a gente não tem a chave presencial, a gente tem essa chave canivete, tá? Ela abre, então ela tem aqui abertura, fechamento, abertura do porta-mala, e aqui a funcionalidade de localização do veículo, né? Aqui na chave, se eu aperto, né, eu destravei, se eu segurar, eu vou ter a abertura dos vidros, né, automaticamente. Da mesma forma, se eu fecho eles aqui, os vidros vão se suspender, né, não vão fechar, né? Abertura do porta-mala com 2 cliques, e aqui eu posso usar para identificar o meu carro no estacionamento de shopping, né, clicando, segurando aqui, né, e aí eu vejo a iluminação dos faróis, tá? Vamos para o fundo aqui. A gente vai realizar a abertura do porta-mala, né, pela chave. Ele não tem uma abertura automática. Um porta-mala que agora, se não me engano, tem 320 litros. É um dos pontos que é considerado negativo desse carro, tá? Não é um porta-mala altamente espaçoso, né? Se você tem uma demanda muito grande por porta-mala, esse carro não vai ser uma boa opção.
esse 320 litros. Apesar disso, ele vem com alguns compartimentos que permitem uma organização razoável, tá? Existe uma possibilidade aqui também de subir esse nível, né, e deixar esse porta-mala reto aqui, né? E quando você rebaixa ele, você ganha alguns litros a mais no porta-mala. O step, ele é um step menorzinho, né? Um perfil menor e para até 80 km por hora, né? É um veículo que foi uma das coisas que a Jeep, pelo que eu entendi, ela modificou desde a última versão para que fosse possível aumentar um pouco o espaço do porta-mala, né? Vamos para a parte interna, né? Aqui atrás tá bastante cheio de coisa aqui, a gente não vai ter uma visão tão limpa, mas o Jeep ele não oferece um espaço interno tão grande quanto outros da categoria, mas eu pessoalmente considero que o referencial que a gente usa na troca de veículo é o que a gente tinha antes, né? Então a gente precisava, o nosso veículo anterior era um Toyota Yaris Sedan, a gente precisava de um espaço de cabine um pouco maior. Esse carro nos deu esse espaço de cabine, né? Eu tenho um 172, o banco tá ajustado para mim, me possibilitando ficar bem confortável na frente. E aqui eu tenho aqui 2 dedos de espaço, né? Nós não somos muito grandes, então esse veículo acaba nos atendendo em relação a esses aspectos, tá? Aqui a gente tem alto-falantes, se eu não me engano, da Bose, uma qualidade sonora realmente que fez diferença pra gente, vindo do Yaris Sedan, que não tinha um som ruim, mas esse som era muito bom. Aqui a gente tem plástico, um plástico que é duro, mas não é um plástico tão duro assim. Aqui a gente tem emborrachado, soft touch, né? Um acabamento diferente dos outros veículos, né? Esse do Renegade, então bem legal para o nosso caso. Aqui na dianteira, do lado do carona, de maneira semelhante, a gente tem aqui soft touch aqui em cima, não é plástico duro, tá? Aqui um apoio que faz meio que uma alusão à pá que vinha também no Jeep Willys da Segunda Guerra, né? Portas em plástico aqui, não é um plástico tão grosseiro, e aqui meio que um tecido macio, um soft touch, algo assim. Então vamos lá para a interna do veículo, tá? Aqui na frente a gente tem os controles elétricos da porta, né? Controles do retrovisor elétricos, né? Os dois, vidro elétrico nas 4 portas, um one touch para tocar, desativar o veículo e travamento aqui com botão, que também está presente no banco do carona, o destravamento do veículo, tá bom? Controles de iluminação a gente tem aqui na frente, né? Farol desligado, estacionamento, né? Ajuste de altura do facho e de iluminação da multimídia, né? Ajuste de intensidade da multimídia. Aqui dentro a gente tem deixa eu tirar isso aqui. A gente tem vários controles físicos que se repetem aqui na multimídia, tá? Então a gente tem multi, alerta, desligar a tela da multimídia, desligar o ajuste de estacionamento, ativar modo esporte, ajuste de permanência em faixa. Aqui ele vai te dar o status do airbag do passageiro, volume e controles do rádio,
outro botão ali para o rádio. Aqui embaixo os controles do ar-condicionado, né? Esses controles eles podem ser feitos pelo botão e podem ser realizados aqui na multimídia também, se eu não me engano, de 8.4 polegadas, tá? Aqui embaixo a gente tem um porta-objetos, né? Uma conexão USB-A, uma conexão USB-C, uma porta de 12 volts. E aqui algo que para mim é bastante interessante, um carregador por indução, né? E com uma saída de ar-condicionado aqui para resfriar o celular enquanto ele está sendo carregado, tá bom? Câmbio automático, câmbio Aisin de 6 marchas. Comparando com o que eu tinha antes, que era um CVT da Toyota, bastante bem regular, bem legal, casa bem com o motor 1.3 turbo, né? Desempenha bem, especialmente em estrada, né? Aqui próximo ao câmbio a gente tem alguns controles, né? A gente pode desligar o start-stop, o freio de mão dele é elétrico, né? Você pode ativar, desativar ele aqui. E aqui você pode desativar o controle de estabilidade, tração e estabilidade. Aqui porta-objetos, aqui em cima o apoio de braço, né? A gente pode ver aqui dentro, já tem bastante coisa aqui dentro. Ele é regulável, né? Ele vai para frente, para trás, né? O logo da Jeep aqui. E vamos ver aqui agora painel e multimídia em funcionamento. Vamos lá, falando do painel e da multimídia do Renegade, tá? Alguns controles, os controles do painel são realizados aqui no console, onde você pode atender e desligar o telefone. Aqui você pode configurar o controle de piloto automático adaptativo. Pelo que eu entendi, ele não tem ACC, né? Aqui, falando do painel, né? A gente tem aqui o painel default, que é o que eu mais uso. Você pode usar essa segunda versão, que ele tem um econômetro, né? E uma terceira versão que é mais simplista, né? Mais clean aqui para você, né? Eu gosto de usar essa aqui. Você tem hora aqui embaixo, data, temperatura, quantidade, quilometragem rodada e algumas informações ali, né? Temperatura do lado esquerdo, tanque do lado direito, alerta ali de cinto, freio de mão engatado, aqui bastante simples. Aqui embaixo, no carro parado, a gente tem algumas opções, né? Você pode ter alguns controles de percurso. Aqui eu tenho alguns percursos feitos, né? A média geral tem sido 10, 11 aqui por litro. Você pode criar até 4 trips, né? Você pode criar uma ABCD aqui. Ele faz um registro de consumo desde o último abastecimento, né? E esse último histórico aqui ele vai fazendo médias de consumo a cada 20 km, né? Então a gente pode ver várias medições aqui nessa área, né? Nessa última seção aqui a gente pode usar esse painel, que ele vai ter aqui potência, o percentual de potência, o percentual do turbo e o uso de força G que está sendo feita, né, no veículo, né? Esse carro ele tem o assistente de permanência em faixa, então você pode verificar aqui, deixar ele mais à vista, né, nessa visualização. Tem uma monitoração de pressão. Ele tem uma monitoração aqui de pressão dos pneus, tá? Na última parte aqui eu tenho um contador de quilômetros ou de quantos dias faltam para a revisão, né? A revisão desse veículo acontece a cada 12 mil quilômetros ou 12 meses, né? Aqui do lado a gente tem a multimídia, né? Onde eu tenho alguns ajustes aqui que podem ser feitos, tá? Do carro, tenho música, ajustes de mídia que podem ser feitos aqui. Os ajustes de ar-condicionado podem ser feitos aqui. Ele é um ar-condicionado dual zone, né? Eu tenho um GPS embarcado aqui no carro. Ele é muito fluido, utilizei ele poucas vezes, mas talvez em um lugar onde a gente não tem acesso à rede celular seja mais interessante, né, utilizar ele. Aqui a área de espelhamento, eu posso espelhar o meu dispositivo via Android Auto ou Apple CarPlay. E aqui na última aba eu posso fazer várias configurações em relação
ao veículo no geral, né, na multimídia no geral, né? Eu posso verificar ajustes de tela, alguns ajustes de assistente de direção, como intensidade do assistente de permanência em faixa, data e hora, por exemplo, Bluetooth, navegação, ajustes da câmera, se eu quero linha de orientação, se eu não quero, né? Opções do travamento das portas, luzes, né? Tenho várias opções aqui onde eu posso ajustar, né, no carro. Na interna do Jeep a gente tem vários easter eggs, né, que vão se apresentando durante a utilização do veículo. A posição aqui das saídas de ar-condicionado que remetem aos óculos utilizados na Segunda Guerra, por exemplo, o apoio de braço que remete à pá que vinha no Jeep Willys, né, que era montado lá na guerra. Se a gente for aqui no para-brisa, a gente consegue ver que a gente tem um Jeepinho Willys ali, né? O símbolo da Jeep ele aparece em várias vezes aqui no carro. A gente tem um retrovisor ali que ele não é fotocrômico. No meu veículo anterior ele já não era fotocrômico antes, né? Então eu não sei até quando me impactaria ter essa diferença ou não, né, no veículo. E vamos lá, deixa eu ligar aqui pra gente ver só a câmera de ré, tá? Algumas coisas que eu tenho aqui, por exemplo, quando eu ligo aqui a câmera de ré, deixa eu fechar aqui para não ficar dando alerta. A câmera de ré, ela vai fazer aqui o desenho, né, da curva, acompanhando o movimento do volante, né? Eu posso utilizar, e eu tenho aqui um zoom na câmera de ré, caso eu queira utilizar ele, tá? Com ou sem, eu acho a visualização dela bem legal e bem orientada, né? Uma das dificuldades que eu tinha no Yaris Sedan, por exemplo, era que a câmera de ré dele ela não era centralizada. Então eu tinha dificuldades em ver exatamente onde estava a posição da câmera de ré em relação ao veículo enquanto estacionado, né? Para visualização, os retrovisores eles apresentam uma posição, uma visualização bem legal. Eles são bastante espaçosos, então você elimina muito a quantidade de pontos cegos, né? Aqui na coluna à frente, isso é bastante importante, você ter uma visualização melhor daquilo que vem à frente. A posição do para-brisas, né, como ele é bem mais lá na frente, ele vai te dar uma sensação de amplitude de espaço maior, né? A gente tem airbags aqui nas colunas laterais, a gente tem airbag aqui na frente, né? Airbag para o motorista, airbag para o passageiro. Então, de itens de segurança, por exemplo, a gente tem bastante coisas nesse carro que são bastante úteis, tá? Então, só pra gente fechar, esse é o tour aqui pelo meu Jeep Renegade, né? Na versão Longitude, ano 2025, tá? Como eu mencionei, eu venho de um Toyota Yaris Sedan, né? Tenho gostado muito desse veículo, tenho notado algumas diferenças, mas eu vou fazer um vídeo mais à frente, né, mostrando como é que é o comportamento do carro na estrada, como é que ele age, e vou tentar trazer as minhas impressões de usuário desse veículo nos próximos vídeos aqui do canal, beleza? Um abraço e até mais.